em linha com o senador da República, presidente da Comissão de Impeachment no Senado Federal, senador Raimundo Lira, ele que vai falar conosco agora ao vivo, diretamente de Brasília, e vai fazer um balanço dos trabalhos da Comissão do Impeachment no Senado Federal, que culminou com a votação ontem à noite justamente do aceite do processo contra a presidente Dilma Rousseff, que agora, presidente afastado, se torna ré no processo de impeachment. Senador Raimundo Lira, um prazer tê-lo aqui na Rádio Panorâmica FM ao vivo. Gostaria que inicialmente o senhor fizesse um balanço do trabalho dessa comissão do impeachment que teve o senhor como presidente no Senado Federal. Boa tarde, senador Raimundo Lira. Boa tarde, é um prazer falar através dos microfones da Rádio Panorâmica e, naturalmente, fornecer as informações que forem importantes para os ouvintes. Nós tivemos, desde que assumimos a presidência da Comissão Especial do Impeachment, nós determinamos alguns princípios para que tivéssemos eficiência e, sobretudo, atingíssemos os objetivos a que ela se propunha. Nós determinamos que teríamos um comportamento suprapartidário, teríamos um comportamento de total imparcialidade, daríamos o maior espaço à defesa, amplo espaço de defesa, né? E faríamos também um trabalho no sentido de equilibrar, porque nós tínhamos de um lado uma maioria muito grande de 15 senadores na comissão de um lado e do outro lado 5 senadores defendendo a presidenta afastada. Então, o nosso trabalho foi no sentido de que essa maioria não esmagasse a minoria e dessa forma prejudicasse e desequilibrasse os trabalhos da comissão. Acreditamos que atingimos objetivos, fizemos 31 reuniões com mais de 200 horas de trabalhos, tivemos reuniões de até 15 horas, né? Foram apresentados ao Supremo Tribunal Federal 18 recursos para modificar decisões que eu, na condição de presidente, havia tomado, e eu posso dizer que tive muita sorte, e dos 18 recursos ao Supremo, eu fui vencedor nos 18. Nenhum dos recursos modificaram uma decisão, porque eu procurei ter uma posição de muito equilíbrio, de muita serenidade e, sobretudo, fazendo um esforço muito grande para honrar as mais belas e as melhores tradições da nossa querida Paraíba e da nossa querida Campina Grande. Senador, quais serão os próximos passos agora desse processo do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado Federal? Hoje, o processo agora, como você bem falou, a presidenta agora se tornou realmente ré do processo. O processo agora passa a ser mais jurídico do que político, é como se eventualmente fosse exatamente um júri popular, né? Nesse caso é um júri de um tribunal superior, onde cada senador passa agora a condição de juiz, como cada senador da comissão desempenhou a função de um juiz de um tribunal superior. Hoje será apresentado o libelo da acusação e vai apresentar, a defesa vai apresentar a contradita desse libelo, e nós teremos aí a possibilidade de a sessão do julgamento ser marcada para o próximo 25 de agosto. A previsão é que essa sessão de 25 de agosto possa demorar de 2 a 3 dias, né? É uma previsão, mas podendo ser naturalmente surpreendido com uma sessão menos longa e menos desgastante, né? E como todos viram o resultado ontem, né, foi de 59 a 21, o que mostra claramente, né, uma tendência de voto dos senhores e senhoras senadores. Com essa votação sendo repetida, na votação final, a presidente Dilma Rousseff será afastada definitivamente e Michel Temer fica titularmente como presidente da República do Brasil. O senhor é do PMDB, como é que o senhor já vê esse governo Michel Temer, que já iniciou-se e pode ser efetivado, inclusive com benefícios para a região Nordeste? O que é que tem de já preparado para a nossa região Nordeste em termos de benefícios do governo Temer? Eu acho que o Nordeste, sem dúvida nenhuma, apesar
Nordeste está sendo altamente beneficiado. Por exemplo, quando eu e o senador Cássio Cunha Lima, o senador José Maranhão, tivemos aí uns 30 dias atrás no Ministério da Integração Nacional, acompanhado também do deputado Rômulo Gouveia, do deputado Pedro Cunha Lima, e exatamente foi feito um esforço dessa bancada para que a transposição do Rio São Francisco fosse transformada numa obra emergencial, considerando sobretudo a situação hídrica de Campina Grande, que é a mais grave do estado da Paraíba. Já visto a quantidade de água que tem na barragem de Epitácio Pessoa, aí menos de 8%, aí em torno de 7% dessas alturas, e foi estudado no Ministério da Integração Nacional todas as alternativas, e a única alternativa encontrada, o plano B para Campina Grande, é exatamente a transposição. Então era de fundamental importância transformar essa obra numa obra prioritária do país. Isso o governo atendeu, o presidente Temer, o presidente interino atendeu, e o Ministério da Integração Nacional estava trabalhando com um potencial de 70% de faturamento em termos de trabalho na obra, e o presidente autorizou um acréscimo de mais 50% para que a obra trabalhasse a um índice de 100% máximo. Quer dizer, então, hoje a transposição do Rio São Francisco está a 100% da possibilidade de trabalho. Então, há toda uma viabilidade que entre janeiro e fevereiro, né, haja uma conclusão para que a água chegue aí na cidade de Campina Grande através da barragem de Epitácio Pessoa, né? E mais ainda, e agora o presidente também assumiu a responsabilidade e definiu como obra prioritária a revitalização do Rio São Francisco. E eu fiquei muito honrado e muito feliz porque o meu projeto de revitalização do Rio São Francisco, que eu apresentei baseado no que aconteceu na revitalização do Rio Mississippi nos Estados Unidos, esse projeto foi aprovado já pelo Senado Federal, e o governo agora assumiu esse projeto para que daqui a 15 ou 20 anos, com a transposição, não venhamos ter o dissabor ou a tristeza de ver o Rio São Francisco sem potencial, sem condições de atender às necessidades da transposição. Então o trabalho agora está conjunto. Trabalho da transposição e revitalização. Quer dizer, então realmente o Nordeste brasileiro, especialmente a Paraíba, está tendo um ganho muito expressivo, muito importante com relação à presença do presidente Michel Temer como presidente interino, e possivelmente vamos aguardar até o dia 25 de agosto, que possivelmente será o presidente definitivo do país. Eu acho que será um presidente de transição. Ele vai fazer uma transição até 2018. Né? Já está definido de que não haverá reeleição, ele não vai pleitear reeleição, mesmo que em 2018 ele esteja muito bem, mas já há um compromisso político com a nação de que não haverá possibilidade de reeleição. E nós sabemos todos que reeleição é uma coisa muito ruim para o país. Senador, também se divulgou muito que o governo federal já estaria em fase de licitação para a obra de duplicação da BR-230 entre Campina Grande e a Praça Meio do Mundo. O senhor tem alguma informação a respeito disso? Tenho sim, porque acontece o seguinte: muitas vezes o povo é acalentado com um sonho, mas aquilo que é objetivo para concretizar o sonho não é realizado. Então, quando eu cheguei aqui no Senado, então eu encarei essa obra, porque quem começou duplicação de estrada na Paraíba foi eu, o senador Raimundo Lira, na década de 90, quando eu consegui a aprovação da duplicação de Cabedelo a João Pessoa. As pessoas não acreditavam que pudesse ter duplicação na Paraíba, e nós conseguimos, tivemos sucesso. Depois Maranhão e Cássio Cunha Lima levaram essa estrada até Campina Grande, né? E quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar nesse sonho. E foi o que aconteceu. Não tinha projeto. As pessoas, às vezes, um senador, um deputado, eventualmente podia apresentar uma emenda para duplicação, mas sem projeto. Então nós conseguimos, foi realizado o projeto de viabilidade econômica, viabilidade de meio ambiente, até a Praça do Meio do Mundo,
E agora, em agosto, está sendo concluído, a empresa foi contratada através de licitação, está sendo concluído o projeto de execução. Então, nós temos existe grande possibilidade, o dinheiro está em caixa, desta obra começar ainda agora esse ano, né? É uma grande possibilidade, e eu consegui também, fazendo gestão do Ministério da Defesa, do Ministério dos Transportes, junto ao primeiro grupamento de engenharia aí de João Pessoa, fazer com que essa obra fosse dividida com o Exército. Então o Exército vai começar essa obra da Praça do Meio do Mundo em direção a Campina Grande, e a empresa que vai ser contratada através de licitação vai fazer a partir do contorno rodoviário de Campina Grande, né? Que chama, até encontrar uma obra, encontrar com a outra, para que tenhamos no curto prazo a realização dessa duplicação de 33 quilômetros até a Praça do Meio do Mundo, ou a Farinha, como chamamos popularmente, e é o trecho mais importante da BR-230, porque é o trecho de maior circulação de veículos, né? Os veículos saem de Campina Grande em direção ao Sertão, em direção a Pernambuco, em direção ao Cariri, em direção ao Curumatau, em direção ao Rio Grande do Norte. E o que acontece? Então termina o maior fluxo exatamente desses 33 quilômetros. E eu tenho dito sempre, continuo dizendo, que uma obra grande só termina se ela começar. Então o mais importante de tudo é esta obra começar. E ela vai começar. Temos hoje a questão da transposição do Rio São Francisco, que é uma obra que está atrasada, mas ela só vai ser concluída, só vai ser terminada porque começou. Se não tivesse começado, nós ainda estávamos falando aí o beabá de uma obra que nunca começa. Então essa BR-230, ela já começou em Cabedelo, já começou em João Pessoa, chegou a Campina Grande, e vai chegar à Praça do Meio do Mundo como a primeira etapa para que ela seja duplicada até a cidade de Cajazeiras. Então ligarão as duas cidades, a cidade que eu nasci e a cidade que me adotou, que é Cajazeiras, Campina Grande. Senador, para a gente encerrar nossa conversa, o senhor é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O senhor acha que o governo vai aumentar impostos diante dessa crise, ou o senhor acredita em uma solução diferente para aumentar a arrecadação do governo federal, que não seja aí o aumento de impostos para a população? Não sei, muitas pessoas se lembram, e isso foi amplamente divulgado na Paraíba, lá atrás, quando eu fui convidado, na época do governo Dilma, que estava ainda um governo, uma fase relativamente boa, fui convidado para ser líder do governo, eu não aceitei, e foi divulgado isso amplamente, que eu não aceitei porque não concordava com o aumento de impostos, principalmente a recriação da CPMF. Então, há uma resistência muito grande no Congresso Nacional. Eu, pelo menos, não apoio qualquer projeto que eventualmente venha aumentar a carga tributária do Brasil. A carga tributária é muito alta e injusta, né? Então, não tem espaço para aumentar nem para as empresas, nem para as pessoas físicas. Muitas pessoas dizem que o imposto de renda nos Estados Unidos é maior do que no Brasil, mas não é. O imposto de renda pessoa física no Brasil é muito maior do que nos Estados Unidos, porque as pessoas às vezes analisam de uma forma muito rápida, sem se aprofundar no assunto. E eu não vou me alongar aqui, que é um tema muito complexo, mas os americanos pagam menos imposto de renda do que os brasileiros, e tem melhores estradas, tem melhor prestação de serviço, tem mais segurança, tem mais tudo, né? Isso mostra que a nossa carga tributária é alta e injusta, e, portanto, não há espaço, nem aceitação do Congresso, nem aceitação da população para aumento de impostos no nosso país. Senador, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na Rádio Panorâmica FM, e agora os microfones ficam abertos para algo mais que o senhor queira acrescentar. Eu quero mandar um abraço cordial a todos os campinenses, todas as pessoas do entorno de Campina Grande, dessa região da Borborema, que assistem, que ouvem
os microfones da Rádio Panorâmica e, naturalmente, agradecer a vocês todos, a Max, a todos vocês. Essa semana eu liguei para Renato Feliciano, parabenizando pelo aniversário, né? Um jovem brilhante, e eu fiz esse cumprimento. Eu transmiti também naquele momento um abraço para o meu amigo deputado Damião Feliciano, a doutora Lígia, nossa vice-governadora. É uma família que eu tenho profunda estima, né? E um abraço a todos os campinenses e a todos os ouvintes da Rádio Panorâmica. Estarei sempre à disposição para os esclarecimentos e as informações que forem importantes para os ouvintes. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, senador. Raimundo Lira conversou conosco aqui na Rádio Panorâmica FM, ao vivo. Agradecimento especial ao senador Raimundo Lira pela participação, pela entrevista aqui no Panorâmica Livre, Sandoval Vieira. Uma informação muito boa que ele nos traz aí é essa duplicação que é tão almejada pela população aqui de Campina Grande e região, que é a duplicação da BR-230 entre Campina Grande e a Praça Meio do Mundo. Desafogaria bastante o trânsito nesse trecho, porque quando você chega na Praça Meio do Mundo, as pessoas tomam destino ou para o Cariri ou para o Sertão. Aí desafoga um pouco, mas esse trecho até chegar à Praça Meio do Mundo é um sufoco total. Verdade. 12h50.